Seja bem-vindo ao mundo marcial, a Mongólia, um grande país asiático que tem uma história profunda e rica. O país do grande Gengis Khan, seu império se estendia até a Europa e apenas proferir a palavra mongóis aterrorizava profundamente qualquer país em seu caminho. Ser um guerreiro está no sangue e na alma de cada mongol e o guerreiro está profundamente enraizado em todos os níveis da sociedade mongol. Uma verdadeira raça guerreira, os mongóis aperfeiçoaram a guerra e um de seus principais focos para o combate corpo a corpo eram os lutadores Bok. Mongol Bok é uma luta tradicional da Mongólia. A luta livre da Mongólia desde tempos imemoriais foi amplamente utilizada no treinamento de soldados. Além disso, muitas vezes atuou como um fator determinante na batalha entre os lados em guerra. Antes que a batalha começasse, os primeiros guerreiros heróis davam um passo à frente, conhecidos por sua força, destreza e coragem, cujo duelo poderia decidir o desfecho da batalha para que ela não acontecesse. Bok é o esporte nacional da Mongólia e o nome que significa força, solidariedade e durabilidade em mongol. Houve representações de lutadores mongóis em pinturas rupestres já em 7000 a.C. e incontáveis contos folclóricos de lutadores poderosos dentro de cada província derrotando oponentes de maneira valorosa é amplamente praticada pelos mongóis. É um sistema de luta muito desenvolvido com 40 técnicas de base e 600 variações, adaptações e configurações dessas técnicas também conhecidas como truques. É um estilo muito antigo de luta livre com vários subestilos de Bok sendo praticados na Mongólia. Os mongóis valorizam o Bok como parte de seu ser, e os lutadores mongóis incorporam a ideologia espiritual e física do que é ser um verdadeiro mongol por mais de 2 milênios. Essa ideologia inclui as qualidades de força, velocidade, atenção plena, nitidez, paciência, respeito, tranquilidade e amor. A luta livre é um símbolo de força, agilidade e resiliência da Mongólia e os lutadores de Bok são altamente respeitados na sociedade mongol. Existem vários subestilos de mongol Bok, todos são semelhantes, mas têm algumas diferenças significativas que produzem diferentes atributos de luta livre. Os diferentes estilos de luta livre da Mongólia são Kausha Bok, luta tradicional Bok praticada pela maioria dos lutadores mongóis. O Kausha é o maior grupo étnico da Mongólia e este estilo se assemelha um pouco à luta livre. É o estilo mais popular e o conjunto de regras é o mesmo que o conjunto de regras nos principais torneios Bok como o Festival Nadal. Sul da Mongólia Bok Wrestling, também conhecido como Koshin Wrestling. Este estilo usa uma jaqueta de couro, calças compridas e coberturas de botas especializadas e tem algumas técnicas Bok e adaptações de técnicas que são usadas com mais frequência devido ao uniforme de estilo diferente usado para este estilo. Este estilo influenciou o wrestling chinês o Shuai Jiao. Luta da Mongólia Interior. Este estilo não permite agarrar as pernas de um oponente ou qualquer tipo de ataque de perna. Os lutadores perdem-se qualquer parte que não seja os pés tocar o chão. Os lutadores são conhecidos por terem uma postura muito mais ereta no wrestling interno da Mongólia. Disse que o wrestling da Mongólia Interior é o estilo mais próximo do dos guerreiros mongóis antigos, pois a maioria de suas técnicas de luta precisaria de uma postura mais ereta quando em um cenário de guerra devido à possibilidade de armas e à necessidade de se mover rapidamente. Bok no Lodon. Este estilo vem da Mongólia Ocidental e se estende até a Sibéria e a China. O estilo Lumbuir. Começa as lutas sem contato forçado, não são permitidos movimentos entre as pernas e as mãos. Os lutadores Lumbuir podem chutar o oponente na perna e não é incomum ver lutas durarem longos períodos devido à procura de pegadas por causa de não contato forçado aplicado no início da partida. Burya Bok Wrestling. O Burya é um grupo étnico encontrado na Mongólia e na Sibéria. Este estilo é um pouco visto na Mongólia ao longo da fronteira russa, mas está mais associado ao povo Burya da Sibéria. Kurish é um estilo famoso encontrado na Sibéria que tem uma forte influência Bok e esse estilo é um pouco encontrado em todos os países que fazem parte do grande plano da Ásia Central. É um parente de muitos outros estilos de luta livre que usam o mesmo nome, como Guris na Turquia, Koras no Tataristão, Kuras no Uzbequistão, Gores no Turcomenistão, Kuros no Kirguistão, Kuris no Cazaquistão e Guris no Azerbaijão. Todos esses países tomaram a palavra para Kuras da palavra turca antiga, que e o estilo de luta é muito semelhante em cada país. O touro da Mongólia Bok é um estilo de luta livre em que um lutador precisa fazer com que as costas do oponente toquem o chão para reivindicar a vitória. As lutas de Bok não têm uma área de luta livre definida, é por isso que são feitas em campos abertos e não limitadas por espaço ou fronteiras da área de luta. Isso faz com que uma luta de luta livre pura, onde o objetivo seja simples, para tirar o adversário dos pés e no chão. Cada vez que houver uma partida, a partida começará com os dois lutadores realizando uma dança tradicional do Bok da Mongólia. As danças Bok geralmente imitam um animal como um falcão, gavião, leão, fênix, tigre e veado, bem como podem diferir de região para região. Quando a dança terminar, um lutador entrará em uma meia postura larga e baterá na frente de suas coxas 2 vezes e na parte de trás das coxas uma vez para declarar que está pronto para lutar. Uma vez que uma partida começa, as regras são simples. O objetivo é jogar ou derrubar o oponente no chão. Geralmente 2 lutadores começam a luta travados juntos na maioria das regiões, embora algumas outras regiões comecem com os lutadores não travados juntos, forçando assim a ocorrência de alguma luta de aderência para o domínio posicional. O maior objetivo do wrestling da Mongólia é fazer com que o oponente toque a parte superior do corpo, torso, joelhos e cotovelos no chão, embora existam outros conjuntos de regras que se aplicam às regras da versão interior da Mongólia, que são que, se qualquer parte do corpo, exceto os pés, não pode tocar o chão, é uma perda automática. As partidas de Bok não têm classes de peso, nem limites de idade e nem limites de tempo. Bok defende uma cultura muito esportiva onde é comum ver adversários não atacarem quando a roupa de um adversário se solta, assim como ajudar um adversário derrotado a se levantar após uma partida é muito comum de se ver. O maior e mais prestigiado torneio de Bok é o Torneio Nacional de Bok da Mongólia no famoso Festival de Nadal. Nadal se traduz em jogo. O Festival de Nadal é semelhante às Olimpíadas de Luta Livre de Bok e a classificação nacional de luta livre da Mongólia só pode ser derivada do desempenho neste Festival de Nadal, onde a classificação é dada com base em quantas rodadas um lutador venceu e subiu na tabela de competição com o vencedor de um Nadal.
O treinamento de boxe é muito eficaz e desafiador, com cada região tendo certas metodologias de treinamento e especializações que produzem grandes lutadores. O treinamento boxe mais notável é quando se prepara para a competição de Nadal. Os lutadores de boxe geralmente participam de um campo de luta livre situado na natureza. O acampamento de luta livre geralmente dura um mês com foco total na preparação para a luta livre, e é o melhor treinamento em que um lutador de boxe participará. O treinamento é dividido onde 4 dias por semana é mais focado em condicionamento e 3 dias por semana focado em sparring técnico e wrestling. Cada dia começa com uma caminhada ao ar livre, geralmente subindo uma colina. O objetivo desta caminhada matinal é refrescar a mente para as duras sessões de treinamento do dia em que os lutadores participarão. A caminhada também atua como um tipo de cardio passivo de baixa intensidade para fazer o sangue fluir pela manhã. Uma vez de volta da caminhada, os lutadores começam com exercícios de alongamento dinâmico que aquecem o corpo. Esses exercícios são muito dinâmicos com o objetivo de aquecer todo o corpo e construir e manter a flexibilidade com força. Muitos dos exercícios são muito focados no wrestling e na preparação para os rigores que o corpo de um lutador passará na sessão de treinamento. A próxima parte do treinamento é sobre a construção da resiliência e resistência geral de um lutador mais uma vez. Esta parte do treinamento consiste em exercícios de linha pliométrica, com diferentes padrões de trabalho de pés, exercícios de fortalecimento de pernas, padrões de salto e exercícios explosivos de linha de agachamento. Mais uma vez, todos esses exercícios se concentram nos movimentos de luta livre e são muito específicos para o boxe. A próxima parte do treinamento tem lutadores realizando exercícios de transporte onde eles carregam seus parceiros de treinamento à distância. Em certos casos, quando perto de um rio raso, eles carregam seu parceiro de treinamento pelo rio e voltam. Esses exercícios específicos de transporte de peso corporal são feitos várias vezes cada. Eles constroem resistência e força de luta funcional. Carregar parceiros de treino através de um rio é bastante difícil, pois o fundo do rio é escorregadio e cheio de pedras. Isso faz com que pequenos músculos específicos nos tornozelos, panturrilhas e pés fiquem mais fortes. A próxima parte do treinamento de condicionamento é o treinamento de força. Os lutadores realizam uma grande quantidade de flexões, abdominais e treino de força bruta. Todos os exercícios são feitos com a contagem do treinador e se alguém fizer meia repetição, a contagem recomeça do zero. É muito comum ver lutadores fazendo barra fixa e outros exercícios de treinamento de força após o treinamento, pois estão muito focados em entrar na competição em seu nível máximo de condicionamento físico. 3 dias por semana são focados em treinamento técnico e preparação dos lutadores para Nadal. Os lutadores devem se certificar de que são totalmente proficientes em todas as técnicas e truques do boxe, caso queiram se tornar campeões. Os lutadores usam técnicas como capturas e solturas, empurrões e empurrões para desequilibrar o oponente, arremessando, inclusive usando os pés. Na luta, são permitidos apertos de mão nos pés. Para vencer, é necessário orientar o oponente primeiro a tocar o chão com qualquer parte do corpo do joelho para cima. A falta de continuação da luta no chão é explicada pelo fato de que nos tempos antigos as tropas eram compostas inteiramente de cavaleiros, e o soldado que caía do cavalo morria rapidamente. A vitória mais prestigiosa é aquela quando o vencedor joga um oponente de costas e o ajoelha no chão. O treinamento continua com alguns sparrings leves onde os lutadores tentam executar suas técnicas de treinamento favoritas várias vezes e experimentar novas técnicas que aprenderam. Eles passarão por pequenos detalhes em suas técnicas para corrigir erros e obter melhor proficiência técnica. É importante notar que os campos de treinamento de luta livre da Mongólia são levados muito a sério pelos atletas e treinadores que participam deles e existem certas regras quando em um campo de treinamento, como os lutadores não podem beber álcool, eles não podem deixar o campo de treinamento campos sem permissão e eles devem seguir conselhos e instruções como se fosse lei. O boxe é sobre resiliência e respeito, com os lutadores dando o máximo respeito aos lutadores de classificação mais alta e mais velhos é um meio para dar respeito mútuo um pelo outro. Isso foi passado de geração em geração, o que desenvolveu grandemente os homens mongóis fisicamente, espiritualmente e mentalmente ao longo dos séculos. Boxe não é apenas um estilo de luta livre, é o coração do povo mongol. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.